Pessoal, boa noite, bem-vindes. Ai, como é bom ter a casa cheia, viu? E não se intimidem, vamos entrando. Hoje a aula vai ser muito boa e conto aqui com a colaboração costumeira de vocês. Boa noite, pessoal, bem-vindes. Para quem não me conhece, sou Karina, de França Silva Vale, mas o pessoal costuma me chamar de Karina França. Eu estou aí nessa viagem muito gostosa com vocês nas aulas de Sociologia. E hoje eu vou dar a quinta aula de Sociologia. Uma aula que eu pensei que não fosse acontecer, mas com o andar da carruagem e com as conversas que eu ando tendo com os professores de História, nós chegamos num consenso, né? Nós chegamos num denominador comum, e eu vou encarar a aula de hoje, né? Eu vou encarar o desafio de hoje a gente conversar sobre intolerância religiosa, tá? Então, é um desafio falar sobre intolerância religiosa, porque é um assunto tenso, é um assunto polêmico, todos nós somos atravessados, né, por esse tipo de assunto, e ao mesmo tempo eu vou conversar com vocês hoje nessa aula com muito respeito, tá? Com muito respeito, porque no grupo deve ter pessoas que manifestam a sua fé, né? Deve ter pessoas aqui com crenças diversas, plurais. Então, eu me coloco aqui como uma pessoa que respeita as manifestações plurais de fé. Então, não é a minha intenção, não é o meu objetivo ofender ninguém, machucar ninguém. O nosso objetivo aqui é conversar sobre a temática hoje, que é intolerância religiosa à luz, né, da sociologia, à luz aí de um autor em especial, que eu coloco logo no início da minha apresentação, e também de acordo com coisas que eu ando lendo ao longo da minha formação, com textos que eu me deparo, textos muito sérios, de pessoas muito idôneas. Inclusive, no chat, eu já compartilhei com vocês links de textos falando de intolerância religiosa, racismo religioso. 2 desses links é do Nexo Jornal, tá? São textos recentes que falam sobre o racismo religioso e a intolerância religiosa, tá? O segundo dele, que eu considero muito especial, que dialoga aí com uma parte da nossa aula, são os efeitos, né, desse racismo religioso nas crianças, né? Então, eu achei isso muito interessante. Um terceiro link que eu passei no chat para vocês é do site Politize, que fala sobre as cruzadas. A aula de hoje, né, a gente vai ter que entrar nesse assunto, que são as cruzadas cristãs. Então, tem um link especial sobre o assunto As Cruzadas. E o quarto link que eu disponibilizei para vocês é sobre uma revista científica muito respeitada na área de sociologia e também nas ciências sociais. É uma revista científica que está comemorando agora 45 anos. Ela se chama Religião e Sociedade. Então, esse link que eu deixei aí no chat para vocês está falando dessa revista, está falando dos 45 anos da revista, e quando vocês clicam no link, vocês vão cair diretamente na edição mais recente da revista, que fala exatamente sobre religiões e raça, tá? Então, assim, foi muito interessante que eu encontrei nessa revista, em especial esse link para vocês, porque
além de ser atual, dialoga amplamente com a nossa conversa de hoje. E quem assina esse dossiê é uma professora muito amiga minha, que hoje é professora de Sociologia na Universidade de Brasília, a professora Jaqueline Moraes Teixeira, né, uma pesquisadora de altíssima qualidade, né, uma pessoa muito sabida, uma pessoa muito especializada em religiões. Hoje, a Jaqueline atua nas ciências sociais, em especial na sociologia, porque ela fez graduação, mestrado e doutorado nas ciências sociais, mas a primeira graduação dela foi na teologia. Então, é uma pessoa que fala, né, com muita profundidade desses aspectos religiosos, manifestações religiosas, né, dialogando nessa questão que nos interessa, que é a sociedade, né, a sociologia. Então, vocês vão gostar desses textos, né, que eu selecionei para vocês. Fiquem muito à vontade de lê-los no tempo de vocês, né, na necessidade de vocês. Não precisam entrar diretamente no link da revista, que é um conteúdo mais sofisticado, mas fiquem muito, muito à vontade, né? De pouco a pouco vocês irem digerindo essa temática e lendo os textos que são muito interessantes, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu preparei para a aula de hoje. Espero que dê certo o compartilhamento. Vou ajeitar aqui para nós. Vocês conseguem visualizar os slides, queridos? Vão me dando aí um retorninho. Sim. Perfeito, perfeito. Então, a temática de hoje, pessoal, a nossa conversa vai girar em torno do assunto intolerância religiosa, tá? Então, é um tema espinhoso, delicado, polêmico. É difícil falar sobre essa temática, porque a gente tem que falar com muito zelo, né? Justamente para não ser intolerante, né? Justamente para respeitar as diversas formas de manifestação religiosa, né, que as pessoas têm. Então, nesse grupo, de repente, eu posso ter nesse grupo alunos, colegas, amigos aqui presentes nessa sala virtual de estudos que manifestam algum tipo de fé. E eu não posso ser deselegante com esse colega, com essa colega, né? Eu tenho que ter uma atitude respeitosa, eu não posso ser intolerante. E eu vou justificar, né, essa obrigação que temos que ter com a lei. Isso está na Constituição Brasileira de 1988, né, essa obrigação de sermos tolerantes, de respeitarmos todas as manifestações de fé existentes, tá? Eu vou chegar nessa questão legal, né, mas esse assunto, de fato, é polêmico. A gente, pouco a pouco, vai avançando nessa discussão e vocês vão verificar a densidade, a profundidade disso tudo. A questão da intolerância religiosa, ela sempre teve, né, aí um espaço de discussão, mas ela tem tomado, né, cada vez mais proporção, ela vem ganhando cada vez mais espaço, e eu particularmente considero o professor Sidney Nogueira, que é mestre e doutor em linguística pela USP, né, uma pessoa muito importante na discussão dessa temática, né, além da formação formidável que ele tem, por ele também ter lançado, né,
no selo Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, o livro Intolerância Religiosa. É um livro pequeno, né, em termos de número de páginas, de tamanho, eu até considero um livro de bolso, tá? Mas é um livro extremamente importante, muito bem escrito, que trata desse tema de maneira primorosa, tá? O professor Sidney Nogueira, além dele falar da intolerância religiosa existente no Brasil, ele teve que resgatar na história, tá, essa questão que é fortemente marcada pela dominação religiosa, como o Império Romano, a Idade Média e o nazismo, tá? Então, essa questão de intolerância religiosa, nessa temática, ela é naturalmente, tá, interdisciplinar, né? Quando a gente fala de violência religiosa, intolerância religiosa, a gente não está falando puramente apenas de religião, tá? A gente vai falar de poder, a gente vai falar de violência, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de dominação, né, entre grupos, né, um grupo superior, um grupo inferior, né? E o Brasil, particularmente, né, é um local onde o caldeirão ferve, né, quando a gente vai falar de intolerância religiosa. É aí um lugar, né, o nosso país, ele é um lugar, né, que infelizmente está aí no olho do furacão, né, quando a gente pensa em violência religiosa, intolerância religiosa, infelizmente, dado, né, as estatísticas apresentadas, terreiros sendo destruídos, pessoas perdendo a vida por causa de intolerância religiosa, os xingamentos, né, a pessoas que não pertencem, né, a grupos dito cristãos, né? E eu tirei aqui um fragmento do livro do professor Sidney Nogueira, ele cita o professor Marcelo Rezende Guimarães, isso está no livro do professor Sidney Nogueira, ele usa o professor Marcelo para falar. A intolerância está na raiz das grandes tragédias mundiais. Foi ela que destruiu as culturas pré-colombianas e promoveu a Inquisição e a caça às bruxas. Foi a intolerância religiosa que levou católicos e protestantes a se matarem mutualmente na Europa, os hindus e muçulmanos a fazerem o mesmo na Índia. Foi a intolerância que levou países a construírem um sistema de apartheid ou a organizarem campos de concentração. Por trás de cada manifestação de barbárie que a humanidade teve a infelicidade de assistir e testemunhar, o que redundou em numerosos massacres e extermínios, esconde-se a intolerância como arquétipo e estrutura fundante. Forte, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu, como a gente vai ver no decorrer da aula, e continua acontecendo. Mas para falar, pessoal, de intolerância religiosa, a gente precisa voltar um pouco no tempo e a gente precisa entender o que foram as cruzadas. Eu acredito que em algum momento da trajetória de estudantes de vocês já se depararam, né, com a temática cruzadas. Se vocês aqui no Emancipa, Bitita, se vocês não viram, vocês verão na aula de história, né? As cruzadas, né, foram aí manifestações importantes ocorridas na história, né? E o que foram as cruzadas?
elas se tratavam de expedições militares religiosas, e elas ocorreram, né? Tem se registrado que foram 8 cruzadas, né? E elas ocorreram entre o século XI e o século XIII, tá? Então, imaginem, né, o que foram essas cruzadas. Expedições militares religiosas. Então, não é de se espantar que algumas manifestações, né, atuais falam, por exemplo, o exército, né, o exército da fé, o exército de Cristo, o exército de Jesus, né? Então, não é de se espantar, porque isso, na verdade, foi uma realidade, né? Foi uma realidade histórica marcada no tempo das cruzadas. E como vocês sabem, eu gosto muito de imagens. Pena que eu não pude colocar aqui a autoria dessas imagens, mas elas representam as cruzadas, né? Então, na primeira imagem, eu vejo aí uma pessoa que está em combate, né, com uma roupa específica, né, um capacete de metal, e ela está com vestimentas, né, de guerra. Eu leio isso como uma guerra, e essa roupa é vermelha, mas quando eu olho para esse vermelho, eu também leio como essa pessoa está no combate, toda banhada de sangue, né? Quando eu olhei para essa imagem, esse vermelho, ele me impactou muito. E na imagem ao lado, a gente vê mais nitidamente um grupo, né, guerreando, né? Vocês veem claramente eles erguendo bandeiras com uma cruz, né? Que cruz é essa? A gente vai ver mais adiante, mas erguendo suas espadas, né, em pose, né, de combate, indo à frente de seu suposto inimigo. Então, essas imagens, para mim, são muito fortes. E uma terceira imagem, para mim, é até mais impactante, né, porque a gente vê ao chão corpos, né, corpos sem vidas, né, e uma pessoa em seu cavalo atingindo a outra, que também está sob um cavalo, mas já atingida por uma lança, né? Foi um golpe mortal, né? É uma lança direcionada aí estrategicamente ao pescoço do inimigo. Então, a gente consegue ver através dessas imagens que as cruzadas, elas não foram brincadeira, né? Foram aí questões, foram momentos aí tensos, de muita luta, de muita guerra. Então, a gente tem que entender, primeiramente, em que ambiente, em que cenário, né, aconteceu as chamadas cruzadas, né? Então, a gente tem que pensar, né, voltando lá naquele cenário, imaginem o período entre os séculos 11 e 13. O que estava acontecendo naquele período, pessoal? Estava acontecendo aumento da população na Europa. Também estava acontecendo o aumento da produção agrícola e também existia naquele momento o desenvolvimento de uma certa tecnologia, né? Porque a população foi crescendo, né? Aconteceu ali troca de saberes e a necessidade de se produzir mais alimento. Então era, né, um período fértil para inovação, para criação, né? Mas ao passo que a população aumentava e existia aí essa questão do aumento de comida e o aumento de tecnologia, né? Mas esses elementos não eram suficientes, eles não davam conta, né? Então, o que isso provocou? Uma mudança na ordem social, né? O ambiente mudou, o cenário mudou. Imaginem
os senhores feudais, diante daquele excedente populacional, diante daquele crescimento populacional, eles começaram a expulsar os colonos de seus feudos, né? Então, foi um ambiente tenso que provocou o quê? Algo que a gente conhece muito bem na nossa sociedade, né? A marginalização social. Então, essas pessoas foram expulsas, foram jogadas à margem. Então, ainda no período feudal, a realidade da marginalização social já era conhecida. E uma coisa muito importante que a gente precisa salientar, né? Aí a gente vai começar a entender porque as cruzadas dialoga tanto com a temática da intolerância religiosa. Porque as cruzadas, pessoal, elas também são chamadas de expedições armadas por cristãos. E qual era a fala da época? Qual foi, né, o discurso elaborado, o discurso que justificava as cruzadas? Eu coloquei aqui até aspas, porque era uma fala comum da época. Vamos retomar os territórios sagrados, tirar dos muçulmanos. É nosso. Queremos principalmente Jerusalém, né? Então, as cruzadas, pessoal, foram guerras. Guerras em nome de Deus, em nome do Jesus, né? Foram expedições armadas pelos ditos cristãos da época para justificar invasões a territórios que eles queriam tomar posse. E o primeiro alvo foi Jerusalém. Tá? Jerusalém sempre foi um território de muita tensão. As cruzadas cristãs, né, as cruzadas foram, né, eventos, né, que marcaram a história da humanidade por muitos aspectos, né? Entre eles, porque quem estava envolvido nas cruzadas, né, os grupos envolvidos nas cruzadas, eles eram grupos diversos. Eram nobres, camponeses, e eles também tinham interesses diversos, né? Então, imaginem esse deslocamento de pessoas, né, tentando aí reconquistar territórios que eram considerados sagrados. Então, vocês tentem imaginar um trânsito de pessoas, né? Pessoas do Ocidente indo para o Oriente e vice-versa, né? Transitando ali pelo mar Mediterrâneo, né? Então, esses grupos diversos, que eram homens nobres, que tinham sedes de poder, e também camponeses esses que foram expulsos de seus feudos, né? Então, esses grupos, eles participavam dessas cruzadas, né, motivados pelo poder, eles queriam ser pessoas conhecidas, eles queriam ser pessoas com prestígio, mas também eles eram guiados por uma motivação religiosa muito grande na época, né? A igreja, ela motivava muito seus seguidores. Com o quê? Com a promessa de salvação da alma. Então, por isso que se fala, né, por vezes, guerras santas, né? Porque sempre a igreja justificava essas barbáries falando de salvação da alma, que era em nome de Deus, que era em nome de Jesus, né? As cruzadas, elas tinham esse nome, cruzadas cristãs, não era à toa, né? A religião daquele momento, né, a religião cristã, ela estava seriamente envolvida com todo esse trânsito imenso de pessoas, né? E também uma coisa importante que deve ser evidenciada na época das cruzadas, que foi
a questão do comércio. O comércio cresceu bastante nesse período, porque era um trânsito de pessoas plurais, pessoas ali do Oriente, pessoas do Ocidente, que intercambiavam produtos, né, que faziam comércio entre si. Mas a gente também tem que se lembrar de outros interesses dessa época das cruzadas, né? A época das cruzadas foi uma época, infelizmente, que ocorreram muitos saques, né? Territórios importantes foram invadidos e as suas riquezas materiais, né? E também da ordem do imaterial foram saqueadas, né? Culturas foram apagadas, né? Os tesouros foram roubados. Então, outros interesses das cruzadas, além do prestígio, além do poder propriamente dito, eram as conquistas de terras e riquezas, né, muito bem personificados nos atos de saques, e também existia aí um interesse da reabertura do comércio do mar Mediterrâneo. Né? Então, já era intencionalmente planejado que tivesse uma movimentação comercial ali naquela área. Né? Então, a gente conseguiu resgatar o que seria, né, o que foi, na verdade, o que foram as cruzadas cristãs, como as cruzadas cristãs dialogam com a temática de hoje, que é a intolerância religiosa, e como isso tudo conversa muito com os tempos atuais, tá? Então, no início de 2019, pessoal, não faz muito tempo isso não, tá? O presidente eleito no Brasil, ele teve uma fala muito infeliz na ONU, né? Foi um texto lá que ele leu, muito mal escrito, por sinal, mas um texto muito recheado, né? De coisas vergonhosas e que também, né, claramente ele deixou ali evidente a questão que carrega no seu governo, que é a questão também, entre outras coisas horríveis, da intolerância religiosa. Eu tirei aqui, né, um trecho, né, do texto que ele leu lá na ONU em 2019. Na época, o Afeganistão ele passava e ainda passa por, né, por períodos tensos, e ele teve uma fala da seguinte natureza, exatamente isso que ele falou na reunião da ONU, abre aspas, o futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos vistos humanitários para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos, declarou o Bolsonaro. Então, assim, a gente sabe, pessoal, que no Afeganistão, né, a maioria da população não é cristã. Né? O Afeganistão, ele conta com pessoas que professam diversas fés, né? Manifestações religiosas, né, de naturezas plurais. Mas ele deixou claro que ele concederia visto aos cristãos. Então, se chegasse no Brasil uma pessoa afegã que não fosse cristã, né, no Brasil não seria bem-vinda. Essa foi a fala do presidente eleito na reunião da ONU em 2019. Então, é sobre esse tipo de intolerância que estamos falando. Né? Intolerância que começou há muito tempo e que, infelizmente, ainda está no meio de nós. E quando a gente fala de religião, pessoal, a gente precisa lembrar que o nosso país ele tem uma Constituição, né? A gente tem uma Constituição de 1988, né?
que no artigo 5, parágrafo 6º, ela fala o seguinte: estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, assim, a lei existe, né, pessoal? A lei existe, está lá na nossa Constituição, que é um livro lindo. A nossa Constituição é um livro, né, a Carta Magna, né, de leis, é um livro lindo, mas a gente vê que na atual conjuntura do nosso país, a nossa Constituição, ela é muito desrespeitada, né? O presidente eleito, naquela ocasião na ONU, em 2019, ele violou a Constituição com aquela fala infeliz dele, porque a Constituição, ela apresenta liberdade de expressão, né? De diversos tipos de fé, de diversos tipos de crença, mas não é isso que estava no discurso dele. E aqui eu trago mais uma imagem do livro da professora Estela Guedes Caputo. É um livro muito lindo, tá? Que se chama Educação nos Terreiros. E, na verdade, eu quero ler para vocês, um texto que está na orelha desse livro, que se refere a essa criança que está na capa, né? Que eu achei muito comovente e eu vou ler para vocês. Tentem escutar, né, a minha leitura, mas olhando para essa criança, tá? Na orelha do livro da professora Estela tem a foto de uma jovem, e essa jovem, ela escreveu esse texto após ler esse livro. Eu vou começar a ler o texto, tá? Da orelha desse livro. Sou Tauana dos Santos e atualmente tenho 21 anos. Esta na capa sou eu, aos 2 anos de idade. Fui vítima de preconceito desde muito nova por conta da religião a que pertenço. Passei a infância e quase toda a adolescência sendo discriminada, também pela minha cor. Com o passar do tempo, fui aprendendo, com a ajuda de minha família, dos terreiros e dos movimentos políticos e culturais, a me defender e a assumir quem realmente sou, uma mulher negra, com o candomblé em meu coração e em minha alma. Infelizmente, a escola não me ajudou nessa luta. Pelo contrário, se dependesse das escolas em que estudei, continuaria com vergonha de mim mesma. Este livro foi fundamental em minha vida, porque me ajudou muito a compreender e a aceitar a minha verdadeira identidade e a enfrentar com dignidade o preconceito e a intolerância religiosa da sociedade. Hoje sei que a luta contra o racismo é grande, mas estou nela. Então, pessoal, eu fiz questão de trazer a capa desse livro, porque ela é muito emblemática. Nessa capa do livro da professora Estela Guedes Caputo, ela traz uma criança de terreiro. Esse livro chama-se Educação nos Terreiros. E uma pessoa, aos 21 anos de idade, ao ler esse livro, ela começou a entender a própria vida e o que ela passou desde criança. O preconceito, a intolerância religiosa e também o preconceito de cor, o racismo. Então, pessoal, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito sério. E o que fazemos, né, para combater esse tipo de violência?
o que podemos fazer para o que está na Constituição, como bem apresentado aqui, no artigo 5º, parágrafo 6º, né? As pessoas terem a real liberdade de manifestar a sua fé, independente qual seja, né? Que Brasil queremos? Um Brasil sem intolerância religiosa, sem racismo, né? O que queremos? Um Brasil com mais humanidade. Eu tentei aqui com vocês trazer isso para o debate, porque sabemos que muitos templos estão sendo destruídos, pessoas estão sendo mortas, né? Em nome de quem? Em nome do quê? Né? Então, assim, eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu não acredito que o Jesus, na sua infinita bondade, quando passou pela terra, não foi a mensagem do ódio que ele deixou, foi a mensagem do amor. O que ele deixou foi, né, a lição do amor para refletirmos e para termos nossa existência fundamentadas no amor e não no ódio e não na destruição do outro, né? Então, hoje, o que a gente vê é uma deturpação, uma má interpretação, né, na mensagem maravilhosa que o Jesus deixou, né? Se de fato houvesse uma interpretação correta dos ensinamentos deixados por ele, nós não teríamos a intolerância religiosa, porque você respeitaria a manifestação do outro, por mais que seja diferente da sua, porque temos que respeitar o outro, né? Trago a foto da criança novamente, aqui no último slide eu coloquei os mesmos links utilizados que eu compartilhei com vocês. E eu vou tentar aqui voltar minha câmera para vocês. Espero que dê certo. Vou parar o compartimento. Vocês estão vendo o meu rosto agora? Ótimo. Deixa eu ver aqui as manifestações. Olha só o grego. Aqui. Vocês gostariam de falar algo? Alguém aqui se sente à vontade em falar se em algum momento de vida já sofreu alguma questão em torno da temática intolerância religiosa, racismo religioso? Alguém já passou por isso? Alguém se sente à vontade em falar sobre? O debate está aberto, fiquem à vontade. Ótimo, grego. Então você... Ótimo. Isso é muito importante, né? Então, é um casal que manifesta cada um a sua fé, né? Cada um a sua maneira, da maneira que, né, enfim, que cada um entende, né, como manifestação religiosa, como manifestação de fé, e tá tudo bem. São vertentes bem diferentes, né? Porque até onde eu entenda, eu não sou teóloga, mas assim, até onde eu entenda, a questão espírita está mais ligada ao Allan Kardec, é isso? Né, que foi um francês, enfim, que incrivelmente o pouco que eu sei do kardecismo é que ele
tem a sua expressão máxima aqui no Brasil. Na França ele não teve muita adesão, né? Então é algo muito interessante. O Brasil realmente é um país plural, imenso, não apenas de território, né? Um país de dimensões continentais, mas nós temos muitas manifestações. Isso porque eu não trouxe nos meus slides nenhuma questão envolvendo manifestações indígenas de fé, mas eles são riquíssimos nisso, né? Pode falar, Grego. Eu era católico, depois eu virei espírita. Eu comecei a ir no centro com uma das irmãs da minha mãe, daí eu comecei a gostar. Eu me encontrei mais na religião espírita. Perfeito, você estava em busca de algo, algo que é seu, né? Enfim, Uhum. e encontrou justamente nessa casa espírita, e é muito interessante você ter uma namorada que é do candomblé, que manifesta a fé dela de uma outra forma e tá tudo bem. Então, assim, eu considero o exemplo aqui citado grego como algo, você sendo um jovem, extremamente maduro, né? Eu acho que vocês representam um casal com muita maturidade, pois respeitam, né? Vocês se respeitam. Meus parabéns. E agora a gente vai passar a fala para Eduarda. À vontade, Eduarda. Obrigada, professora. Como vocês estavam falando aí, né, sobre as mudanças de religiosidade, de religião e tal, eu também tive essas mudanças e até um ponto que depois eu me desliguei de todas as religiões e gosto de estudar como objeto de estudo mesmo. E nesse olhar distante, assim, que eu comecei realmente a ter acesso a outras religiões, que enquanto eu fazia parte de algumas, a gente realmente, confesso que tinha uma certa não era aquele preconceito explícito, mas você tinha aquela sensação, não, a minha aqui está certa. Quando eu mudei de religião, isso diminuiu, e quando eu, de fato, me distanciei das religiões como fé e passei a ver como objeto de estudo, eu vi que elas são muito semelhantes em muitas coisas, elas têm cada uma a sua beleza. É tão assim, foi tão fascinante para mim, e eu compreendi que realmente o preconceito religioso é extremo no Brasil. Foi aí que eu passei a enxergar. Só queria deixar meu depoimento, porque eu achei legal todo mundo compartilhar. Eduarda, eu agradeço muito a sua contribuição, uma contribuição muito rica. Eduarda, por gentileza, quando você tiver um tempinho, entra no link da revista Religiões e Sociedade, em especial nesse link que eu deixei, você vai se identificar muito com a professora Jaqueline Moraes Teixeira, viu? A sua fala vai muito ao encontro das pesquisas da Legal, professora parabéns. Jaqueline, viu? Meus parabéns e vai na cola da professora Jaqueline. Tem mais uma pessoa que quer falar, quem é? Sou eu, Pro. Gabi, fala, querida. É também quase a mesma coisa que a Eduarda. Eu tava pensando enquanto o Grego tava falando, ela acabou falando igual. Eu passei por vários caminhos, assim, desculpa, religioso, tentando me encontrar. E eu acho que o encontro social externo que eu mais lidei, assim, foi essa questão do preconceito. Hoje eu acho que eu tô nesse mesmo caminho de ter me afastado da religião em si, né? Mas ter enxergado de certa forma, sim, esse preconceito de forma tão enraizada e ignorante, porque a ideia do respeito, ela ultrapassa a questão de qualquer fundamento, né, da religião. Então, se você tem a religião que tem um fundamento que diz que certo ou errado, ainda assim o respeito ele existe, e isso eu não enxergava em nenhum lugar, quando eu externizava essa minha fé. E é basicamente isso, mais para registrar e para falar como eu também me identifiquei com a Eduarda. Mulher que fala forte, Gabi. Ah, valeu. Que fala forte é exatamente isso. É exatamente isso. Falar de religiões, falar de intolerância religiosa é algo muito sério, porque eu, particularmente, eu não professo nenhuma fé, mas assim,
no nosso país, isso é muito latente, isso é muito gritante. E a questão que a Gabi trouxe, a questão do respeito, né? A gente imagina, a gente que está de fora, que nesses ambientes ditos religiosos, o respeito ao outro deveria ser uma premissa, mas na prática brasileira não é isso que acontece, né? Então, como é importante esse tipo de encontro que a gente está tendo aqui, virtual, a fala de vocês, nessa questão de indicação de leituras. Em nenhum momento a gente está falando que religião é ruim, não é nada disso. Mas a gente tem que desenvolver um senso crítico, a gente tem que exercer, né, a gente tem que se esforçar no desenvolvimento, né, de um pensamento ao ponto de analisar esse tipo de manifestação, esse tipo de comportamento, que tipo de discurso está produzindo perante a sociedade que eu estou inserindo, né? É um discurso que realmente vai propagar a humanidade entre nós ou a destruição, né? Então é isso que eu estou tentando aqui nesse bate-papo com vocês, estimular esse tipo de reflexão. Isso, Gabi. Então, assim, até que ponto esse ferramental religioso, por vezes, né, apresentado como uma alternativa, como a salvação, como algo glorioso, de fato vai te oferecer subsídio para você desenvolver a sua humanidade. Ou você, através de determinadas práticas, pouco a pouco vai se desumanizando. Porque quem é humano de fato quer que o outro, por mais diferente que seja, permaneça vivo. Porque você sabe o valor da vida e quer que a pessoa do lado também esteja vivo. Você não quer ver o do lado, por mais que ele seja diferente, morto. Se você deseja a morte do outro, você está perdendo a sua humanidade, né? Então, é esse tipo de reflexão que a gente está trazendo no debate. É esse tipo de reflexão, né, que as meninas trouxeram, que o grego trouxe, que vocês, de certa forma, estão aí, por mais que não tenham se expressado, que a cabecinha está fervendo. É esse tipo de reflexão, né, que esse tipo de aula, que esse tipo de leitura tenta levantar, tenta estimular, né? Enfim, eu acho que já deu a nossa hora. Eu agradeço as contribuições, espero que vocês consigam aí ler os textos e esse assunto vai continuar, viu? Não exatamente na minha aula, só um minutinho, Fê, mas nas aulas de história isso também vai continuar. Pode falar, Fê? Não, eu só ia perguntar se poderia encaminhar esses links lá no grupo para facilitar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo salvar aqui e copiar. Eu vou mandar agora, tá? Caso eu não consiga mandar agora, eu mando amanhã de manhã, tá? Esses links dos textos, tá? E eu passei, gente, aqui no chat, o link da lista de presença, tá? Hoje eu não me esqueci, tá? Então, registrem a presença e fiquem tranquilos que eu compartilho no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. É sempre um prazer estar com vocês. Essa turma é muito especial. Eu aprendo muito com a experiência de cada um. Obrigada pela partilha. Boa noite. Cuidem-se. É muito importante a gente se cuidar. Fiquem bem, viu? Valeu, Pro. Sua aula é muito boa, viu? Boa noite. Obrigada, gente querida. Foi muito bom a aula. Realmente. Obrigada. Vocês me emocionam, seus lindos.